de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, amada igreja. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. O apóstolo Pedro escreve a um grupo de crentes que estavam sendo perseguidos, estavam sendo capturados, mortos, torturados e levados a estarem perdendo a sua vida aqui na terra diante do imperador. Eles estavam vivendo uma crise muito mais intensa do que a crise que nós vivemos. Uma crise muito maior do que a pandemia que assola, que assusta, que tem preso várias pessoas em casa, que tem feito a gente tomar cuidados que são necessários, mas que em muitas pessoas tem causado medo, tem causado, as pessoas estão apavoradas, sem saber o que fazer. Algumas em luto, outras intercedendo por aqueles que perderam a sua vida. Meus queridos, esse texto é um texto que Pedro faz algumas ensinamentos sobre o que nós somos, quem nós somos. E ele diz primeiro que nós somos forasteiros. Eu vou passar bem rápido por aqui. Pedro diz que nós somos moradores, residentes temporários nessa terra. Somos pessoas desapossadas. Somos pessoas que estamos aqui, mas esse mundo não é nosso, assim como não era do Senhor Jesus. Pedro estava dizendo ao grupo de crentes que estava sendo morto, dizendo: olha, a vida de vocês aqui é passageira, não se apeguem, não fiquem arraigados aqui nesta terra, porque não é a nossa casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. A nossa pátria, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o cristão está passando por toda essa luta, por toda essa dificuldade, mas ele precisa entender que a sua vida aqui tem um propósito de Deus para abençoar pessoas. Nós presbiterianos temos um grande exemplo. Asbel Green saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, ficou aqui 8 anos, perdeu a sua esposa e logo depois foi acometido de febre amarela, uma doença naquele tempo pior do que o coronavírus. Mas era um homem que poderia ter voltado para a sua terra, poderia ter vivido lá, mas ele entregou a sua vida para que o Evangelho, a igreja presbiteriana, nascesse aqui no Brasil. Não teve medo da morte, não fugiu da luta, não deixou de pregar o Evangelho, não deixou de anunciar o reino de Deus, porque o coração de Saulo estava em Deus, estava nas promessas do Senhor. É muito fácil a gente saber se nós somos forasteiros ou se nós somos apenas crentes nominais. Jesus diz assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração.
Então, se você é um crente que está extremamente preocupado com esse mundo, extremamente preocupado com as coisas que você possui, com medo de perder isso ou aquilo, meu querido, você está mais para um cidadão terreno do que para um cidadão dos céus. Precisamos viver de tal maneira que nós estejamos comprometidos com Deus. Eu assisti um filme, assisti 2 vezes, por ser muito bom, Torturados por Amor a Cristo. Algumas pessoas lá no meu tempo que se converteram lá pelos anos 80 leram um livro, como eu li. É a história de um pastor chamado Richard Wurmbrand. E ele foi pego, aprisionado pelos comunistas ali no ano de 1944, logo no finalzinho da guerra. E ele foi torturado, imensamente torturado, ao ponto de baterem no seu pé com tanta força que depois que ele saiu da tortura ele não conseguia mais pisar no chão. E 2 coisas eles pediam para que ele fizesse. Uma era negar a Cristo, e outra era entregar os outros crentes naquela época. E ele conta na sua história que naquele período de tortura, em que muitos pastores foram torturados, mortos, em que as famílias eram separadas, ele disse que nasceu uma outra igreja. A igreja subterrânea, a igreja que adorava a Deus diante da dificuldade, a igreja que adorava a Deus num lugar apertado, e às vezes chegava a polícia, levava, matava, batia, e eles não tinham medo, eles não se escondiam, eles não ficavam em casa, eles estavam adorando a Deus. Mesmo podendo perder a vida, mesmo podendo perder pessoas queridas, como muitos deles perderam. Ele conta nas histórias a história de um outro pastor que foi imensamente torturado, e eles queriam saber, os membros da sua congregação queriam que ele falasse. E aquele homem apanhava e não contava. Trouxeram o seu filho menor e começaram a torturar o filho na frente do pastor. E o pastor disse: eu vou contar. O filho olhou para ele e disse: pai, não faça isso. Não seja um traidor da cruz de Cristo. E aí eles matam o menino na frente do pastor. Meus queridos, a gente vive um momento muito tranquilo. Eu estou vendo crentes mais assustados que pessoas ímpias. Estou vendo crentes mais preocupados, como se a nossa terra fosse aqui. Eu tenho dito, eu não sei o que vai acontecer, se Deus vai me levar ou não, mas seja feita a vontade de Deus. Temos que tomar cuidado, mas não podemos viver amedrontados, não podemos viver escondidos, fugindo da prática do Evangelho e da pregação do Reino de Deus. Pedro diz que você pode. Diz também que nós somos eleitos por Deus, escolhidos lá na eternidade. Às vezes eu falo para Deus, eu não sei porque Deus me escolheu, tinha tanta gente melhor. E eu estava ouvindo o pastor do livro que eu falei, do filme, e ele diz assim: eu era uma pessoa muito má, não merecia ser escolhido por Deus, mas Ele me escolheu. E agora eu não posso negar o seu nome, eu não posso ser alguém que foi escolhido para viver uma vida que não agrade a Deus. Abra sua Bíblia comigo, João 15,16. Deus nos escolheu lá na eternidade com um propósito. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos, para que nós pudéssemos ser bênção na terra e dar frutos não só quando está tudo muito bom. Vamos ver juntos? Não fosse vós a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus nos escolhe lá na eternidade. Eu poderia citar aqui vários outros textos. Efésios 1, 4 e 5 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas esse texto específico, Jesus está chamando os discípulos
está chamando a sua igreja, igreja do Senhor. Deus nos chamou para que a gente dê fruto. Ele não quer encontrar em você uma figueira que não dê fruto para ser amaldiçoada. E dar frutos é dar fruto também no meio da pandemia. E dar frutos é dar fruto nesse momento de crise. E dar frutos é servir a Deus diante da dificuldade que o país passa. Precisamos, em nome de Jesus, entender. Tem uma frase aqui de Lessel, o nome é até difícil falar, nem, que diz assim: não somos eleitos para nós mesmos, não para ser os beneficiários exclusivos da obra salvadora de Deus, mas para ser portadores do segredo da sua obra salvadora, para o bem dos outros. Somos eleitos para ir e dar frutos. Meus queridos, Pedro está dizendo, aqueles crentes que estavam sofrendo, vocês são forasteiros, a vida de vocês é passageira aqui, vocês foram escolhidos por Deus para dar frutos, para abençoar vidas, para não negar o nome de Deus. E ele continua, ele diz assim, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, nós somos escolhidos para obedecer a Deus. Temos ouvido a voz de Deus, irmãos? Temos ouvido a voz do nosso Senhor? A Bíblia diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Obedeça a Deus, demonstre o seu amor, mas faça isso pela obediência. Seja um servo do Senhor verdadeiro no meio dessa crise. Não seja alguém que esteja desesperado, que esteja levando as pessoas a um estado de estarem cada vez mais ansiosas, cada vez mais distantes da realidade. Diga que Deus está no controle. A gente canta tanto isso. A gente fala tanto de um pastor, de uma vida abundante, a gente sempre fala nas nossas canções, mas na hora da prática a gente se esquece. Seja que vivamos ou morramos, diz a palavra, somos do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, que seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então nós somos forasteiros, nós somos eleitos para a obediência, para a aspersão do sangue de Cristo. A gente sabe que se não fosse o sangue de Cristo sobre nós, nós não estaríamos salvos. E Pedro continua dizendo, ele diz assim, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Foi pela misericórdia de Deus que você está aqui. Você que está em casa aí só pertence a Deus porque Deus teve misericórdia de você. A coisa mais maravilhosa da salvação é que ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim, foi pelo meu mérito, foi porque eu era bonzinho. Efésios 2:1 diz assim, ele vos deu vida, estão vós mortos em vossos delitos e pecados. Glória a Deus! Glória a Deus, porque eu estava morto, você estava morto, e Deus olhou para você com um olhar de misericórdia. Glorifica a Deus, não fica atribulado, não fica sofrendo o que está acontecendo. Deus está no controle. Ore pelas pessoas, seja um cidadão de Deus, seja um evangelista, seja uma voz do alto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Pela misericórdia de Deus fomos regenerados, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5 diz isso. Então nós que somos forasteiros, que fomos eleitos, que pela bondade de Deus e misericórdia de Deus fomos salvos, recebemos de Deus algo que eu queria que a gente pensasse um pouco nessa noite.
Vamos ler o versículo 4 juntos, irmãos. Os irmãos estão aqui no tempo comigo. Se você estiver em casa, acompanhe também. E vamos ver o que Deus tem para nós. Por que a gente está atribulado? Por que tanto medo? Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Quando a gente fala assim de herança, né, nós brasileiros, a gente sabe que sempre herança dá confusão, né? Pode ser a família mais certinha, né? Faleceu alguém, tem que dividir alguma coisa, nunca é tão fácil. E aí Pedro vai tocar logo nesse assunto. Ele vai escrever para aqueles que estavam morrendo assim: olha, Deus reservou para vocês uma herança nos céus. Aí ele diz assim: mas não é uma herança como a que a gente está acostumado aqui na terra. Os judeus, por exemplo, o primogênito tinha direito à porção dobrada. Imagina todo mundo quer ser primogênito, né? Porção dobrada. Aí Pedro vai dizer assim: olha, a herança que Deus tem para nós, primeiro, ela é incorruptível. Sabe o que Pedro está querendo dizer para a igreja, para você que está em casa? Que esta herança não pode ser destruída. Lá no sentido original, não pode ser destruída por um exército invasor. Ninguém pode chegar e roubar de você. Ninguém pode tirar, não pode ser assaltado. Não pode ir lá na sua conta e limpar tudo. Não! É uma herança que não se deteriora. É uma herança que Deus tem para os seus santos. Uma das cenas do filme que me fez quase chorar, quase no finalzinho, ele estava amarrado, o pastor Richard, e o seu agressor batendo muito forte nas suas pernas. E ele disse assim: você vai falar ou não vai? E ele pediu a palavra e disse assim: a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Jesus. Eu sou dele. Meu corpo, você pode fazer o que quiser. Irmãos, isso é coisa maravilhosa. Alguém te batendo com fé, com toda intensidade, você dizer assim: a minha vida é de Jesus, a minha herança é incorruptível, ninguém tira. A doença pode matar o nosso corpo, irmãos. Nós podemos morrer por outras razões, outras situações, mas ninguém tira de Deus a nossa alma, a nossa eternidade com Ele. É uma herança incorruptível. Amém, Jesus. 1 Coríntios 15, 54. Olha o que Paulo vai dizer para a gente, falando da ressurreição. Olha como ele se refere a quando a gente vai conseguir essa herança. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, irmãos? Amém. Lá não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas. Deus será tudo em todos. A gente não sabe, irmãos, nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Creia que Deus está no controle e que a sua herança ninguém vai tirar. O nosso corpo, que é mortal, vai ser transformado num corpo imortal. Aquilo que é corruptível, que pode ser deteriorado, que pode ser roubado, que pode ser destruído, vai ser indestrutível. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. E aí Pedro continua dizendo assim: além de ser uma herança incorruptível, vai ser uma herança sem mácula. Essa expressão, irmãos, descreve algo que não pode ser, que não foi contaminado e nem manchado pelo mal. Às vezes a gente ouve histórias, né, de alguém que furtou, roubou, ficou rico, e aí o filho recebeu aquela herança, uma herança contaminada. Uma herança que vem de uma maldade, de uma morte, de uma situação do mal. A herança que Deus tem para nós, irmãos, ela vem sem mácula. Ela vem sem nenhuma sujeira, porque ela vem através do sangue de Jesus Cristo, de uma oferta perfeita diante de Deus, do Cordeiro de
Deus que morreu por nós, entregou a sua vida. Ele foi trespassado pelas nossas iniquidades e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. É isso que eu estou querendo dizer. É uma herança que não tem nenhuma mancha de pecado. Não porque nós merecemos. A nossa herança seria totalmente manchada. Mas quando Deus olha para Jesus, o justo, Ele pode nos presentear com uma herança eterna. E sabe o que Paulo diz? Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele diz assim: como filhos, nós somos co-herdeiros. Nós temos direito à mesma herança que Cristo tem. Essa herança imaculada, essa herança sem mácula, essa herança sem nenhuma podridão, essa herança perfeita, essa herança que vem dos céus. Então, por que temer esta vida aqui? Por que temer esse mundo? Por que viver longe de Deus? Por que viver longe do Senhor? Por que ter medo de várias coisas, se Deus tem algo reservado para nós? Morrer, estar com Cristo, Paulo dizia, é incomparavelmente melhor. Pastor, então o senhor quer que eu morra? Não, meu querido. Eu quero que você entenda que quando a morte chegar, Deus vai estar te levando para um lugar melhor. Herança incorruptível, herança sem mácula. E Pedro ainda diz assim, uma herança imarcessível. No original, quer dizer que não murche. Murchar era um termo usado muitas vezes para as flores, para as coroas que os atletas recebiam. Eles recebiam aquelas coroas lindas, né? E aí com o tempo aquelas coroas iam murchando. Cadê as mulheres que estão aqui, né? Quando vocês receberam flores pela última vez, né? Aí foi lá, guardou no jarrinho com água. Tem tempo, né? Tem tempo. Sei que tem tempo, né? Aí deixou lá. Aí passou um tempo, ela foi murchando. Ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que vem de Deus não murcha, não perde a força, não perde o brilho, não se acaba, é algo eterno, algo que ficará para sempre. Isaías diz em Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ou seja, uma herança eterna, é uma herança que vai viver para sempre, onde nós estaremos sempre diante de Deus. E ele diz assim: reservada nos céus para vós outros. Meus filhos, Deus tem algo reservado para a nossa vida. Deus nos escolheu, Deus nos colocou nessa terra como forasteiros, para a gente viver em obediência, pela aspersão do sangue de Jesus, por causa da sua misericórdia, nos deu uma herança que é incorruptível, que é sem mácula, mas que não murcha, que ninguém pode tirar de nós, que nada e ninguém pode nos separar desse amor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8. Vamos ler ali alguns versículos, a gente vai entender que herança é essa, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Finalzinho, a partir do 37, Romanos 8. Você que está em casa, abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, do 37 ao 39. Vamos ler juntos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa coroa está garantida nos céus. Deus separou para nós. E Paulo vai dizer que nada, irmãos, nada, nem anjos, nem demônios, nem mortos, nem profundidade, nem qualquer alguma
coisa, ele diz, nem aquilo que pode vir, ou seja, coronavírus, outras situações, nada disso nos rouba a coroa que Deus tem para nós, nada disso tira a bênção da nossa vida, nada disso tira a salvação, nem o diabo. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É esse Deus que nós temos, irmãos. É esse Deus que nós servimos. E para a gente concluir, 2 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo, já no finalzinho da sua vida, ele vai falar desta coroa, desta herança que a gente tem. 2 Timóteo 4:8. Vamos juntos? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Você tem certeza que vai receber essa coroa? Essa herança? E Paulo ele diz assim, não somente a mim, mas a todos. Todos os que creram, todos que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, todos que são forasteiros, todos que são eleitos, todos que foram separados por Deus. Não deixe que as circunstâncias apavorem, tire a calma do seu coração. Não deixe que nada possa impedir você de enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aproveite essa crise para sair fortalecido. Aproveite essa crise para sair mais perto de Deus. Aproveite essa crise para dizer, Senhor, obrigado, porque a minha vida está nas tuas mãos. A minha herança é incorruptível, é sem mácula, é inacessível, está reservada nos céus para todos. Vamos orar nesse instante. Coloque sua vida diante de Deus. Ó Deus querido, como somos falhos, Senhor Deus. Quantas vezes somos levados, ó Deus, por notícias ruins. Quantas vezes, ó Deus, enchemos o nosso coração de coisas que não te agradam. Ah, Senhor, essa tua palavra é tão poderosa. A tua palavra mostra, Senhor Deus, que nós somos cidadãos do céu. Que o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação, que não foi pelos nossos próprios méritos, Senhor, mas pela sua grande misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem uma herança, uma coroa que está reservada para nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, desperta a igreja brasileira, ó Pai. Levanta os verdadeiros servos teus, ó Pai, para que brilhem no meio dessas trevas, para que sejam luz, ó Deus, para que não temam nem a morte, Senhor, para que vivam uma vida confiada no Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa cada irmão, cada pessoa que está nos ouvindo, ó Pai, que está no alcance desta mensagem, seja aqui na igreja, seja na internet, seja pessoas que ouvirão dela depois. Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. E que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, de maneira muito especial. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Vou chamar o ministério para que esteja louvando a Deus e depois a gente vai estar dando a bênção para todos, para você que está em casa, você que está aqui na igreja. Vamos louvar a Deus com mais uma canção.
Você que está aí no seu lar, receba essa bênção que vem do Senhor para as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença poderosa e transformadora do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre seus familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Você que está em casa, a todos que estão aqui, muito obrigado aos irmãos do louvor, a todos que vieram, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Está encerrado esse culto, só lembrando que o culto não encerra totalmente, né? Semana que vem, ou em breve, estaremos aqui todos os dias para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém.